Hoje é sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Vamos meditarmos o Santo Evangelho deste dia segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou, as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Assim eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se o mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí, e com isso a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Palavra da salvação. Então, hoje vemos Jesus fazendo esse exorcismo, expulsando esse demônio, que ele diz que era mudo. Mateus acrescenta que, além de mudo, ele era cego. Então, Jesus é Deus. Mesmo sendo perfeitamente homem, ele é Deus. E os demônios não têm poder contra ele, porque os demônios foram criados por Deus, mais bons, anjos perfeitos no céu, na eternidade. Mas, por um mistério muito grande, se rebelaram pela liberdade que Deus deu a eles, o mistério da liberdade, e se tornaram maus pela escolha, porque queriam ser como Deus, não aceitaram serem anjos de Deus, se rebelaram contra Deus e caíram, perderam essa graça e se tornaram maus pela escolha própria deles. Então, eles tentaram nossos primeiros pais no paraíso e também nos tenta também. E esse homem estava possuído por um que o mantinha surdo, não escutava a palavra, a voz de Deus, estava surdo à boa notícia. Então Jesus vai fazer esse exorcismo expulsando esse demônio, porque não escutava e também, Mateus diz que também não via. Quer dizer, não via a luz, estava nas trevas, não via as maravilhas que Deus fez, que Deus criou, a obra de Deus. O demônio é assim, ele seduz, ele engana, ele mente, ele divide, ele distancia. Ele é o pai da mentira. Ele quer nos afastar de Deus, como ele já está condenado, quer que nós nos condenamos também com ele. Quer nos afastar da luz, quer nos afastar de escutar a palavra, quer nos afastar de contemplar a beleza de tudo que Deus fez. Então nós temos esse combate também espiritual contra os espíritos do mal, que quer também nos enganar, nos levar para as trevas, nos levar para a tristeza, nos distanciar de Deus. Só que Jesus fez essa obra maravilhosa que todos se admiraram, mas alguns depois diziam que era por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsou esse demônio. Jesus fala: mas isso não tem sentido. Se eu expulso o demônio pelo próprio demônio, então o demônio não pode nem subsistir, porque toda casa dividida cai em ruína. Mas não é pelo demônio que ele expulsava, era pelo dedo de Deus.
Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo, o dedo de Deus é um sinal, uma imagem do Espírito Santo. Então, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, o dedo de Deus, é sinal que o reino de Deus já chegou a vós. Então, o reino de Deus é instaurado no meio de nós e em nós. Esse reino que é Cristo mesmo, que se faz presente em nós e no meio de nós, nos trazendo paz, amor, luz, esperança, fé, alegria, vida nova. Então, se esse reino é instaurado em nós e no meio de nós, pela vitória sobre a mentira dos demônios, que diz que Deus não nos ama, que quer nos colocar nas trevas, na tristeza. Então Jesus vem trazer um reino novo, uma vida nova, o seu amor, o amor de Deus por nós e no meio de nós, para que de verdade nós sejamos felizes, tenhamos esperança, vivamos alegres, contentes. Então Jesus vem vencer os demônios que mentem, que enganam, que seduzem, que nos levam para as trevas. Então esse pecado é chamado do pecado contra o Espírito Santo, que é atribuir uma obra de Deus, que Jesus faz pelo Espírito Santo, ao demônio. E esse pecado é um pecado que não tem perdão. Não é que Deus não possa perdoar, Deus é maior do que qualquer pecado, Ele é Deus, pelo amor de Deus. Mas por que um pecado que não tem perdão? Porque Jesus estava fazendo todos esses sinais, esses milagres, esses exorcismos, para mostrar que ele era o ungido do Espírito Santo, o Messias. Messias significa ungido. Ungido do Espírito Santo. Fazia pelo Espírito Santo para mostrar que ele era Deus, para que as pessoas pudessem abrir os ouvidos e acolher a boa notícia do reino, pudessem abrir os olhos e contemplar a Deus em Cristo. Então essa era Jesus fazer esses sinais todos, esses milagres, para mostrar o amor de Deus, que Deus se fez homem por amor a nós, para nos perdoar os nossos pecados, para nos livrar da morte, para nos dar o céu, a vida eterna. E alguns diziam que isso aí era obra do demônio. Então por que isso aí não tem pecado? Porque é grave isso. Porque a pessoa perdeu de acolher a boa nova, perdeu de acolher Jesus Cristo, que fazia tudo pelo Espírito Santo. Então perdeu a chance de se converter, de mudar de vida. E pode ser que não tenha outra chance de escutar de novo e de ver essa boa notícia, de ver esse milagre, de ver essa obra de Cristo. Então ele perdeu a chance de acolher o reino de Deus. E talvez vai morrer nos seus pecados e talvez não encontre a salvação porque rejeitou e ainda atribuiu a obra de Deus ao demônio. Isso é muito grave. Então nós temos que ter essa sabedoria de escutar Deus que nos fala através da palavra, através de um irmão, através da igreja, daqueles que Deus nos envia. Então temos que tomar muito cuidado para não ficarmos indiferentes ao anúncio do reino. E Deus tem feito tantas maravilhas para mostrar o seu amor no meio de nós. Cada dia nos dá a vida, nos dá o pão de cada dia, nos dá uma casa para morar, nos dá a igreja, nos dá uma palavra, nos dá os sacramentos, nos dá o perdão dos pecados, nos deu o próprio Filho, nos dá o Espírito Santo. Deus nos dá tantos detalhes de amor para que nós possamos abrir os olhos, abrir os ouvidos e contemplarmos a sua obra. Então, muito cuidado, amados irmãos, para não fecharmos os ouvidos, os olhos, o coração ao anúncio, à obra de Deus, para não ficarmos aí, morrermos nos nossos pecados. Todo dia Deus anuncia o seu amor, te amo, coragem, converta-te, venha para a luz, sai daí, sai do vício, sai do pecado, sai da escravidão. Cuidado, o demônio sempre mente, sempre engana. Hoje somos chamados à alegria, porque o reino de Deus hoje está no meio de nós, Cristo está no meio de nós. E louvarmos e bendizermos a Deus que sempre faz tudo bem. Não ficarmos aí nas trevas, nos cantos, chorando, escondidos, reclamando, murmurando, insatisfeitos com tudo. Coragem, Deus te ama e quer habitar em nós, não deixemos nossa casa, nosso coração vazio.
Abramos a palavra, acolhamos o reino, acolhamos a Cristo para que o demônio não nos engane, senão a condição se torna cada vez pior. O Senhor veio para nos libertar de toda mentira, de toda treva, de todo engano, de todo pecado, de todo vício, para que nós experimentemos a alegria do reino de Deus, que é Cristo habitando em nós, no profundo do nosso coração, enchendo a nossa vida de esperança, de fé, de amor, de coragem, de ânimo para seguirmos em frente na presença do Senhor. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.